Hoje a gente chegou ao 7º dia desse propósito do clamor e hoje a gente vai estudar mais uma das coisas que impedem nosso clamor, o jejum, de estar sendo aceito por Deus. A gente vai aqui agora para Isaías 59, ontem a gente estudou Isaías 58, e ele diz assim nos versículos 1 e 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. E aqui ele vai dando uma lista de pecados que toda a nação, aos olhos de Deus, estavam assim, latentes e gritantes, estavam fazendo com que Deus não ouvisse as orações do povo dele. E ali ele fala que por causa desses pecados, no versículo 9, ele fala: por isso o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia, como nas trevas e nos lugares escuros somos como mortos. Isso faz lembrar muito a toda a nação brasileira, tudo o que nós estamos passando hoje pela nação no Brasil. Ele fala a respeito dos pés que correm para fazer o mal, de derramar sangue inocente, pensamentos que são só de iniquidade. Não há caminho de paz, não há caminho de juízo. E o mais interessante de tudo isso, que ele chama a nossa atenção, é que ninguém, mesmo estando nessa situação, ninguém clamava por uma transformação, por uma mudança. Ninguém percebia o que estava acontecendo e se arrependia. Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá e eu vi um homem colocando uma folha na placa de trás do carro, assim, prendendo na tira da placa, para tentar apagar, os números ficarem invisíveis aos olhos dos radares ou de quem interessa. Ou seja, desde as menores coisas às maiores, a gente está vendo a nossa nação o tempo todo se corrompendo e o tempo todo tentando fugir das leis, fugir do que é certo. Por isso ele fala aqui que no versículo 14, o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe. A verdade anda tropeçando pelas ruas. Olha que situação. E a equidade não pode entrar. Olha só que quadro se encontrava aquela nação. Uma nação que não tem justiça, nem juízo, nem verdade, nem equidade. O que é de uma nação como essa? Não tem o que fazer. É só destruição, só violência, só sangue após sangue, só iniquidade em cima de iniquidade. Mas, graças a Deus, que Deus ele sempre nos dá uma oportunidade de um novo caminho. Toda vez que Ele nos repreende, é para que a gente possa mudar. Ele diz, sim, a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça. E tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. O Redentor, a redenção, a mudança, ela vai vir para aquele que não se conformar com isso,
aquele que clamar pela verdade, equidade, justiça e juízo, aquele que desejar o Redentor, como diz a palavra aqui, e se desviarem das transgressões. Se nós nos desviarmos de tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, desde a mentirinha pequena, desde um troco errado, desde burlar uma placa de trânsito ou a placa do carro para que não seja pega por um radar, ou todos os tipos de coisa, sonegações de imposto, todo tipo de situação, se nós nos corrigirmos com o nosso próximo, pedirmos perdão ao nosso próximo, se nós nos consertarmos, Deus, Ele vai nos atender. Vamos dar uma olhada agora na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Os discípulos estavam numa sabatina boa. Jesus estava ensinando ali a palavra, tinha acabado de fazer o discurso do Sermão da Montanha, também tinha falado sobre se nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, a gente não vai conseguir entrar no reino dos céus. E ali os discípulos pediram a Jesus uma orientação, nos ensina a orar. Como que a gente deve orar? Porque a coisa não está bonita para o nosso lado, não. A gente precisa aprender a orar, então. E Jesus disse, Mateus 6, Tu, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e o Pai que o que vê está em oculto te recompensará. E ali Jesus ensinou no versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então a gente vê aqui que nós precisamos, além de invocar o nome de Deus e glorificar o nome dele no momento que nós estivermos orando, a gente precisa também perdoar para sermos perdoados, desejar que o reino de Deus venha. O reino de Deus não é justiça nem comida, não é bebida nem comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus, ele vem no pilar do próprio trono do Senhor, que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Honra e misericórdia vem, verdade e misericórdia vem à sua frente. Então, nós precisamos começar a estudar para que esse reino possa realmente entrar nos nossos corações e mudar todas as coisas, a começar primeiro dentro de nós e a partir de então a gente começar a ver o nosso redor mudar. Vamos orar? Vamos fazer essa oração do Pai Nosso? Pai nosso, que estás no céu, santo é o seu nome, Pai. Meu Deus, nós queremos, Senhor Deus, que o teu reino, meu Deus amado, se estabeleça sobre nós, meu Deus, e seja feita a tua vontade, meu Deus, tanto aqui na terra como no céu. Senhor, o pão que o Senhor tem nos dado cada dia, graças nós te damos, Senhor Deus, e dê-nos mais uma vez, meu Deus, nesse dia de hoje, Pai, suprindo as nossas necessidades, não apenas as físicas, mas as espirituais, abrindo-nos a tua palavra, nos dando, meu Deus, o pão, o maná que vem do céu. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, nossos pecados, as nossas dívidas, e também nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam, que devem a nós os nossos devedores. Senhor, não nos induza à tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você possa meditar mais nessa palavra de Mateus 5, Mateus 6, que o reino de Deus possa invadir as nossas vidas no nome de Jesus. Deus abençoe.